campanha eleitoral foi iniciada desde o dia 16 de agosto. A partir do dia 31, a gente entra numa nova fase, que é a propaganda no rádio e na TV. Essa vai ser bem curtinha também. Mas durante todo esse processo, entre 16 e 31, até o dia da eleição, a gente tem muitas coisas que acontecem, muitos prazos a serem cumpridos. E é sobre esse processo que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é o doutor Alexandre Abreu, que é juiz eleitoral. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos acompanham. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. É sempre um prazer conversar. A campanha eleitoral começou, oficialmente já começou, né? Quais os prazos que já foram, vamos dizer assim, vencidos? Registro de campanha? Pois então, Elda, olha só. A campanha eleitoral efetivamente começa a partir do momento em que os candidatos são identificados. E essa identificação ocorre com um registro de campanha. O registro de campanha é um momento em que partidos, coligações, vão à Justiça Eleitoral e inscrevem seus candidatos para serem submetidos à avaliação da Justiça Eleitoral. A fase que nós nos encontramos hoje é exatamente essa. Os registros foram encaminhados e serão avaliados a condição de elegibilidade, ou seja, se as pessoas que se inscreveram estão aptas a disputar o processo eleitoral. Diversas avaliações têm que ser feitas, desde o tempo de filiação partidária, algum impedimento de ordem política, a ocupação de cargos indevidos, ou mesmo, como diz a lei do ficha limpa, alguma condenação que veio a se suceder, tornando impedido a pessoa a disputar o processo eleitoral. Então, deixa eu entender. A convenção indicou os candidatos que vão concorrer por determinados partidos, e isso tudo foi registrado. Mas isso não significa que, mesmo eu tendo registrado a minha candidatura, eu não sou candidata, tá, gente? Mas mesmo eu tendo registrado a minha candidatura, que eu vou ser efetivamente um candidato. Não é necessariamente essa circunstância. Isso. Nós temos algumas situações, e essas situações são estabelecidas legalmente, inclusive para viabilizar uma disputa eleitoral com menor influência autônoma do candidato ao resultado. Por exemplo, caso clássico do candidato que exerce uma função pública significativa, não faz o afastamento e tenta se inscrever como candidato. Ora, se eu faço o exercício, por exemplo, da magistratura e tento entrar para disputar um processo eleitoral, eu estou impedido. Porque o exercício da magistratura, que me possibilita aplicações de atos ou visibilidade especial, vai ser um diferencial positivo a mim em prejuízo aos demais candidatos. Então, os impedimentos são apresentados não como uma forma de negar o direito àquele candidato, mas sim de garantir uma concorrência equilibrada com os demais. Isso, entendi. Então, essa é a razão desses impedimentos que são postos, entre outros impedimentos. Sim, pela sua experiência nesse processo, é muito grande o número de candidaturas que chegam nessa fase, final de análise e acabam sendo rejeitadas? Ou ela não chega a ser significativa? Não, nós temos um volume significativo, em especial com as pessoas que já exerceram mandatos políticos e, mais detidamente, aqueles que tiveram poder de comando financeiro, que são os casos dos representantes do Executivo ou que exerceram presidências de casas legislativas. Essas pessoas têm uma necessidade de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas. E essas prestações de contas, eventualmente, são submetidas a reavaliações, a censuras, a algumas, digamos assim, ressalvas ou desaprovações. Então, não raro, nós temos durante esse período uma forte corrida no judiciário para tentar fazer com que eventual condenação não se torne impedimento para a disputa eleitoral, o que não vem sendo bem sucedido. E outras ocorrências também que vêm acontecendo, e isso já é uma situação até um pouco mais, digamos assim, desgastante para a Justiça Eleitoral, é que por conta de um processo burocrático, por conta de um excesso de oportunidades de defesa, que é da estrutura da Justiça, às vezes essas decisões ocorrem
quando já tem um resultado bem eleitoral. tardiamente, né? E isso é muito desagradável. Por quê? Porque a sociedade se manifesta, expressa seu desejo, indica um candidato que só depois do processo de votação é reconhecido como inelegível. Então isso gera um desgaste que a gente vem experimentando e acompanhando, como eventualmente afastamento de candidatos com 1, 2 anos de exercício, novas eleições, e isso realmente não é agradável. É como o senhor falou, excesso de recursos, né? São muitas oportunidades de defesa e elas vão se prolongando. Às vezes chega quase no último ano de mandato e a pessoa ainda está com um processo. Quando sai o desfecho, já está quase no final do segundo tempo. Olha, para lhe ser sincero, nós temos uma condenação de um deputado federal de São Paulo, que até hoje a vaga dele ainda não foi declarada aberta para que o seu suplente assumisse. E a eleição já vai acontecer agora. Em outubro. Então, assim, às vezes a burocracia é do judiciário, às vezes também do legislativo, que não agiliza a solução dessas questões. Mas imagine só, uma candidatura que poderia não acontecer, ela se consuma e vai até o final, sem que saia uma solução definitiva, né? São coisas da justiça, quer dizer, são coisas do nosso processo eleitoral, né? Realmente. Mas, certo, já passamos pelas candidaturas. Vocês levam tempo até resolver esse processo. A partir daí, qual é o próximo passo nesse processo para vocês, para a Justiça Eleitoral? Então, olha só. Agora, deixa eu só lhe dizer, então, posso fazer essa resposta no próximo bloco? Pois não. Nós vamos fazer só um intervalozinho aqui e a gente volta logo para continuar essa conversa sobre o processo eleitoral. É só um minuto. Volta aqui para mais um bloco de conversa sobre processo eleitoral, campanha eleitoral e tudo que acontece agora até o dia 7 de outubro. Eu interrompi o senhor perguntando qual era o próximo passo agora. Então, olha só, uma vez feito o registro de candidatura, a Justiça Eleitoral ela trabalha com 2 procedimentos. Um procedimento externo, que é o procedimento da divulgação dos registros de candidatura para que hajam impugnações. Essas impugnações são feitas ou pelo Ministério Público Eleitoral ou pelos adversários políticos, coligações, partidos, que vejam no registro do candidato razões para que ele não venha a disputar. O processo interno é feito pela própria Justiça Eleitoral, dentro dos seus arquivos e dentro das parcerias que a Justiça Eleitoral articula com os demais órgãos da Justiça para fazer a aferição de algum impedimento já registrado daqueles candidatos. Então, a Justiça Eleitoral já conta com um dinamismo próprio. Ainda que não venha a ocorrer uma impugnação externa, não é? A própria avaliação que a Justiça Eleitoral faz, o batimento das informações, já levam a uma ocorrência e identificação de impugnação para aquele registro de candidatura. Entendi. Então, nós temos até 9 de setembro para fazer o julgamento dessas questões. Até 9 de setembro. Pois é. O que nós temos aqui a observar, Elda, é que ainda o prazo muito curto. Afinal de contas, a eleição é 7 de outubro. Nós temos a necessidade de fazer a alimentação das urnas eletrônicas. E essa alimentação de urnas eletrônicas, e é um fato que vem causando curiosidade à sociedade, é importante a gente colocar aqui, pode levar a uma situação que já não é uma novidade, já aconteceram em outras eleições e pode acontecer de novo. Qual seja, um candidato não ter, até o dia da alimentação da urna, resolvido sua situação, ou seja, a foto dele irá para a urna, mas no dia da votação, ele já não mais ser candidato e ter um substituto no nome dele. Então imaginemos aqui, um caso que já está meio notório aí, de todo mundo discutindo, que observando os prazos. Então, eu tenho prazo para julgamento dos registros. E esses julgamentos, eventualmente, cabem recursos. Enquanto tramita o recurso,
enquanto continua se discutindo se aquela pessoa pode ou não ser candidata, ocorre o momento de alimentar as urnas eletrônicas. Isso, e a situação dele não foi definida. Não foi definida. Isso, entendi. Vamos. Aí eu coloco na urna eletrônica o número e o nome daquele candidato. Sim. No correr entre a alimentação da urna e o dia da votação, a justiça resolve que aquela pessoa não será mais candidata e o partido indica outro para substituí-lo. Só que eu não vou conseguir voltar para a urna. Isso. Então eu vou votar para o substituto, mas com a imagem do substituído. Ah, meu Deus, que confusão. É assim, como se eu fosse a candidata, tivesse lá no último finalzinho, depois da alimentação da urna, minha candidatura foi impugnada, vou sair e o senhor entra como substituto mesmo. Pois é. Aí vocês vão ver a foto do doutor Alexandre, Não, a minha foto, ó, até eu tô me enrolando, viu? A minha foto, mas na verdade eu estou votando no senhor. Isso. É mais ou menos isso. Um trabalho a mais para o candidato, ou para os candidatos que vão ter que fazer esse processo de conscientização com o eleitor. Pois é, olha só, e essa é uma grande preocupação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem tido muita dificuldade porque hoje, Elda, a grande vantagem da disseminação da comunicação é também um grande risco de seu mau uso. Então a Justiça Eleitoral trabalha com uma campanha chamada Em Busca da Verdade, onde nós estimulamos a sociedade a procurar a real situação das situações. Apesar da comunicação ser maciça, da informação ser disseminada por vários meios, nós acreditamos no risco de que as pessoas, talvez nem todas, tomem conhecimento dessas mudanças. Exatamente. E aí, ao chegarem a votar, pensem que estão votando em uma pessoa que não mais é o candidato. Mas que confusão. Isso deixa a gente apreensivo e traz para a gente um trabalho extra. Qual seja o trabalho de tentar estimular cada vez mais o cidadão a buscar, sair em busca da verdade, procurar a real notícia, a notícia verdadeira que confirme. Então, por conta disso, a Justiça Eleitoral disponibiliza nas suas páginas, por exemplo, acesso à pesquisa eleitoral. Toda pesquisa eleitoral ela é registrada no site do TSE. Então, se eu quiser saber sobre uma pesquisa ocorrida no Maranhão, lá no site eu vou saber a pesquisa verdadeira que aconteceu e não vou trabalhar com informações equivocadas. Todos os registros de candidaturas deferidos ou indeferidos vão estar disponíveis no site também do Tribunal do TSE ou do TRE. Então, o que nós convidamos a sociedade é que retire suas dúvidas, use o serviço da Justiça Eleitoral, a página da Justiça Eleitoral do Maranhão, www.tre-ma.jus.br, ou nos procure nos contatos disponíveis na internet para tirar suas dúvidas. Agora deixa eu só fazer aqui, só dificultar um pouquinho mais. Imagina uma situação dessa, assim, de dúvida entre candidatos, essa coisa toda que a gente acabou de colocar, e o senhor está dizendo que a gente pode acessar a página do TRE. Mas essa não é uma realidade para todo mundo. Não. A gente pode pensar um município lá do interior onde o acesso à internet ainda é bem difícil, onde o cidadão comum ainda tem a dificuldade de acessar qualquer informação através da internet. A busca por essa verdade fica um pouquinho mais dificultada. Então, olha só, o que nós estamos pensando, Elda? Lembra quando eu já estive aqui uma vez e a gente conversou sobre um trabalho com jovens estudantes? Isso. Pois então, a Justiça Eleitoral vai trabalhar mais uma vez com a juventude estudantil para tentar trazer para esse público uma fonte qualificada de acesso a informações. O que nós contamos é que, trabalhando com alguns segmentos das sociedades, inclusive nas sociedades que talvez tenham menor acesso à informação, Sim. a gente consiga criar um ambiente de informações confiáveis. É claro que todas as zonas eleitorais, todos os cartórios eleitorais estarão à disposição da sociedade para o esclarecimento de dúvidas. Mas a gente sabe que os povoados, as comunidades distantes, os municípios que não são sede de zona,
passam por essa dificuldade. Ainda não temos um plano de diálogo e aproximação que se estenda tanto. Mas o que estamos fazendo é disponibilizando alguns aplicativos de acesso para celulares, que é um instrumento que está na mão de quase todo mundo, verdade, para justamente fortificar essa busca da verdade, fazendo com que o cidadão, com o uso desses instrumentos, possa buscar em fontes confiáveis as informações necessárias para saber como estão as situações dos candidatos. Ok, eu acho que essa facilitação de acesso à informação fica muito melhor quando todo mundo puder ter acesso. Por exemplo, disponibilizar através do celular, acho que é uma medida bem legal, porque quase todo mundo tem um celular. Mesmo lá no interior, tem sempre um menino com um celular lá que sabe mexer melhor do que a gente e pode dar uma informação, é só a gente pedir para eles que eles vão com certeza acessar isso e a gente vai poder saber. Mas eu vou de novo fazer um intervalinho e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre processo eleitoral, campanha eleitoral, e nós vamos falar sobre propaganda eleitoral no próximo bloco. É só um minutinho. Volta aqui para o nosso último bloco de conversa e agora a gente vai falar um pouquinho sobre propaganda eleitoral, tá? Porque a partir do dia 31 isso começa para o público, mas vocês já estão trabalhando, nós já estamos trabalhando, está todo mundo trabalhando em ritmo de campanha eleitoral. Quais são os primeiros cuidados que vocês têm que tomar nessa situação, doutor? Bom, primeira coisa para esclarecer, Elda, é que começa na rádio e televisão, Sim, nos horários de programação oficial, vamos onde você vai ter... Café. Obrigado. Nós temos 2 modelos de propaganda esse ano. Nós temos o horário fixo, que é aquele horário da TV e da rádio, onde todas ao mesmo tempo estão apresentando o programa eleitoral, e nós temos as inserções alternativas, em horários alternativos, que vai servir justamente para aquele público que às vezes no horário da propaganda oficial desliga a TV e quando está assistindo o programa lá vem a propaganda do candidato. Eita, que não tem como fugir agora. Não é, a ideia não é oportunizar a fuga, mas em verdade conhecer as propostas dos candidatos. Então a gente precisa... É mais fácil avaliar depois que a gente conhece, né? Então a gente precisa se aproximar o candidato do eleitorado. Então essas são as formas garantidas pela Justiça Eleitoral. Mas fora isso, já estão admitidas algumas ações, como a ação da internet, da propaganda feita por envio de mensagens. Sim. Isso eu queria saber. Isso já está oficial. Já está disponível. Isso. Não é? Existe a possibilidade do simpatizante também divulgar a imagem do seu candidato na internet. O que nós temos aqui de diferente é o seguinte: o candidato ou o partido pode fazer o que se chama de impulsionamento, ou seja, contratar um serviço do provedor para que ele remeta para os seus inscritos no seu sistema. Seguidores, né? Aí o que a Justiça Eleitoral determinou? Que ao usuário da plataforma fique reservado o direito de excluir o recebimento daquelas mensagens. Então, a mensagem virá e você pode fazer um bloqueio para não receber mais aquelas mensagens. Se eu não quiser receber, você eu posso bloquear tranquilamente, exatamente, né? Não sou obrigada. Exatamente. Mas o princípio, Elda, e aí que a Justiça Eleitoral tem essa preocupação, é que se dê a oportunidade para a sociedade conhecer o que propõem os candidatos. Então, se você não der esse mecanismo, vai ficar difícil. Agora, esse impulsionamento que é permitido a candidatos e partidos não é permitido ao simpatizante. Então, se eu sou simpatizante, eu posso publicar a imagem do meu candidato, mas não posso impulsionar, ou seja, eu não posso empurrar aquela mensagem. As pessoas que já acessam a minha página normalmente verão a minha simpatia por determinado candidato. É uma diferençazinha básica. Peraí, vamos estabelecer essa diferença. O candidato pode impulsionar. Impulsionar significa exatamente o quê? Impulsionar. Impulsionar é eu contratar o serviço do provedor para que ele envie essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Certo. E isso... Que sejam seguidores ou não, você acaba recebendo. Tá, certo.
pode. E isso o particular que tem simpatia por um candidato não pode fazer. Tá? Isso não é função de um simpatizante, de um cabo eleitoral. Não, isso é função exclusiva do candidato ou do partido. Quer dizer, certo? Se eu sou simpatizante de uma determinada candidatura, eu posso expressar isso nas minhas páginas de redes sociais. Pode. Eu só não posso fazer esse impulsionamento de mandar para quem não pediu, vamos dizer assim. Exatamente. Mandar para quem não pediu. A sua página é um convite. Quem quiser ver, quem quiser exatamente. Vai ver. Quem quiser ver, vai ver isso que eu postei. Mas quem não quiser ver, quem não tiver na minha lista, não vai ter acesso. Eu não posso mandar para quem não está. É mais ou menos isso, Essa daí é que é a situação. Essa é a prerrogativa só do candidato. Do candidato e partido. Isso já está valendo. Já está valendo. Na internet a gente já vê, né? Já está valendo. Instagram, Facebook, essa coisa toda já está toda invadida por candidatos, né? Tem alguma coisa, por exemplo, nesse caso de impulsionamento, de mandar mensagens, que fica proibido para o candidato? Bom, tem o que alguma nós coisa temos que ele pode fazer de errado? Proibição de candidatura é a proibição que seria também para propaganda de rádio e TV. Por exemplo, uso de ambiente público. Você não pode fazer propaganda em ambiente público. Você não pode usar marcas do poder público. Você não pode trabalhar dentro da propaganda com fatos que não são verdadeiros, em especial, por exemplo, resultados de pesquisas fictícias, porque a gente trabalha com um conceito muito interessante de voto útil. Então, às vezes, você divulga uma pesquisa indevida para justamente o eleitor chegar, se é esse candidato que está na frente, eu vou votar nele. Então, você não pode usar informações inverídicas, as ofensas também são proibidas. Então, vale as mesmas regras de vedações que seria na propaganda de rádio e TV, para as vedações também na divulgação com o uso dos meios das redes sociais. Quando o senhor fala na divulgações inverídicas, essa é uma preocupação a mais, principalmente agora. Vamos botar o nome certo, fake news. Está bem na moda agora, todo mundo fala em fake news. Até que ponto vai a preocupação da Justiça Eleitoral com esse processo? Então, Elda, esse talvez seja nosso maior dilema. Olha só, historicamente, a publicidade é uma defesa da sociedade. Fazer com que os atos de governo sejam conhecidos de todos é uma garantia contra eventuais abusos. Isso foi uma conquista histórica ainda na época do rei João Sem Terra, da Revolução Francesa e tudo mais. Ocorre que, dentro dessa publicização, existem duas informações que precisam ser trabalhadas. A primeira delas, a notícia. A notícia é a primeira publicização. Para nós da Justiça Eleitoral, a preocupação é com a verdade da notícia. A segunda delas é a opinião de quem promove a notícia, ou seja, a crítica. Então, nós temos dois pontos de diálogo, de interferência que precisam ser visualizados. Ou por elevarem a informação a um nível de favorecimento ou para um nível de desgaste de qualquer candidato. Então a gente fica atento se a notícia é verdadeira e se as críticas trazidas saem da análise do fato para virar uma ofensa pessoal. Então são essas questões que mobilizam a Justiça Eleitoral para definir a permanência ou a retirada, a aplicação de multa para quem viola a legislação, contaminando a concorrência eleitoral e levando prejuízos ou vantagens artificiais a candidatos. Vocês estão preparados para essa enxurrada de fake news, né? Bom, o que a gente tem experimentado é uma coisa fantástica. E gostaria de acrescentar que, além disso, nós estamos trabalhando com algumas parcerias, como é o caso da parceria com os provedores, que nos permite, na medida de encontro de notícias sem identificação de origem, retirar a notícia, ainda que a gente não saiba quem é o autor, e outras medidas como eventual possibilidade de um controle de provocações. Isso já existe, por exemplo, quando a própria estrutura de provedores analisa uma notícia que tem cunho
de abuso sexual, de pedofilia, de estímulo ao racismo. Eles já têm uma base de censura prévia para inibir. Então, essa base de censura prévia foi ampliada para fazer a análise de críticas que já se mostram efetivamente ataques pessoais. Quer dizer, o provedor ele tem vamos dizer, a autonomia de fazer a retirada mesmo antes que a Justiça Eleitoral se manifeste, se detectar que aquilo pode ser o fake news. Em verdade, olha só, ele tem a capacidade de pedir para o divulgador uma confirmação daquela mensagem antes de disseminá-la, para não correr o risco de ser um impacto. O impacto pode ser. Depois que jogou a notícia no ar, o impacto já foi feito, né? Pois então. A retirada ou não, aí vai depender do senso crítico de cada um, né? Mas o que nós temos também, e esse é outro detalhe bastante interessante, é porque nós temos a replicagem. Ou seja, você pega uma notícia e vai repassando. Então, quando você tem um bom diálogo com o provedor, que você tem a capacidade de identificar os códigos matriz da notícia, você consegue apagar também as reproduções. Isso, entendi. Olha, nosso tempo acaba e a gente nem chegou a falar de propaganda eleitoral no rádio, na TV, que vai começar. Acho que você vai ter que voltar aqui outras vezes para ficar assim, a gente ficar alertando dentro desse processo o que pode, o que não pode, até para o eleitor ter a oportunidade de saber o que é verdadeiro, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode, para ele também se tornar um fiscalizador, um fiscal desse processo todo. Na medida em que ele se torna fiscal e responsável, acho que aí o voto fica bem mais consciente. Olha, na verdade, Elda, o que nós gostaríamos e gostaríamos muito é que o eleitor tivesse um senso crítico veemente para repudiar as campanhas que afastam-se da apresentação de propostas, da indicação do que é possível ser feito. Eu acho que o nosso país precisa enormemente de um debate, de um diálogo produtivo que construa pontes para soluções. E toda vez que a gente percebe e se entristece que o que atrai, que o que chama a atenção são ataques, a gente infelizmente vai desviando do objetivo maior da propaganda eleitoral, que é permitir que os eleitores façam as melhores opções com os candidatos. Então vamos ficar aqui torcendo, assim, de dedinhos cruzados até para que esse eleitor esteja cada vez mais consciente, que saiba discernir entre uma coisa e outra e saiba no dia 7 de outubro fazer essa escolha consciente, dar esse voto consciente, sem se deixar influenciar por campanha, seja que tipo for. Se for dessas fake news, então pior ainda. Mas a gente vai saber, não é possível, a gente está crescendo, a gente vai chegar no estágio de evolução que vamos saber discernir o que é bom e o que não é bom, né? Que seja ruim, porque às vezes a coisa não é boa, só isso. Alexandre, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Vai ter que voltar aqui antes da eleição para a gente continuar. Você sabe que a gente está à disposição. Tá bom, muito obrigada. E para você também, muito obrigada por nos acompanhar e sempre que quiser, pode rever as entrevistas que já foram divulgadas, pode ver as que você não viu, estão todas no nosso site, que você sabe, é o al.ma.leg.br/TV e vai lá estar tudo prontinho para você. Mas todos os dias eu vou estar aqui conversando com você, sempre levando notícias e entrevistas para deixar tudo bem explicadinho, tá? Tchau.